sobre os bastidores do Atlético. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação que foi divulgada neste sábado. Dudu, atacante de 32 anos que pertence ao Palmeiras, pode deixar o clube paulista para defender o Galo na próxima temporada? Bom, eu conversei com uma fonte sobre o assunto ligada ao jogador e falei também com um dos R's sobre este tema. E vou trazer todos os detalhes para você, torcedor do Atlético, sobre Dudu. Dudu tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. É isso mesmo, ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. No entanto, não tem sido utilizado pelo técnico Abel Ferreira. Falaram sobre uma possibilidade de lesão de Dudu, mas o jogador já se recuperou do problema clínico que ele teve e não tem sido utilizado pela comissão técnica do português Abel Ferreira. A última participação de Dudu tem mais de um mês, é isso mesmo. O jogador entrou em campo pela última vez no dia 4 de agosto. O empate por 1-1 com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele ficou no banco de reservas contra o Flamengo no dia 7 de agosto, há um mês, e também no dia 1º de setembro, há uma semana, ele ficou no banco de reservas na vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-0 pelo Brasileirão. O ponto é, conversei com uma fonte ligada ao Dudu, conversei com um dos R's. Descartam, nesse momento, a possibilidade de chegada do atacante à cidade do Galo. Não existe interesse do Atlético em contar com o Dudu. E o próprio jogador quer cumprir o contrato com o Palmeiras. O Dudu já deixou isso claro. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. E a opção de renovar esse contrato até dezembro de 2026, de acordo com o número de jogos que ele fizer na próxima temporada pelo Palmeiras. Por mais que hoje o jogador não esteja nos planos da comissão técnica, ele quase foi negociado com o Cruzeiro, a diretoria do Palmeiras quer liberá-lo, mas o jogador não quer sair. Então não adianta. Por mais que queiram a saída, o jogador quer ficar no Palmeiras. E não há interesse do Atlético em contar com o Dudu hoje. É importante frisar isso. O Atlético não tem interesse em contar com o Dudu. Não é desejo do Galo contar com um atacante de 32 anos. O Atlético até entende que há necessidade de contratar mais jogadores para reforçar o elenco, especialmente o setor ofensivo, na próxima temporada. Sobretudo com as saídas de Eduardo Vargas, que tem contrato até o fim do ano, e Allan Kardec. No entanto, hoje, o Atlético não tem interesse na contratação de Dudu. Sobre o Galo nesse domingão. Boa tarde, Paulinho. Tudo bem, mano? Tudo tranquilo? Boa tarde pra você. Fala, Lê. Bom samba, hein? Tocou até uma tocar, você tocou, né? Hoje foi aniversário do velho Simões, né? O quê? Você tocou? Eu tenho essa semi-habilidade, né? E atrapalhei lá o samba do Fernando Bento, lá no Monumental, aniversário do velho. Comemorando 150 anos. Parabéns pra Alexandre Simões, o PV cheio. Um tantando tocando o outro. É mais ou menos por aí. Muito bem, mano. Bom, chega dessa resenha aqui, vamos partir pras informações. O Atlético, na verdade, nesse domingo, mano, tá de folga, né? Todo o elenco do Atlético trabalhou desde a última quarta-feira, já avisando o compromisso de quinta-feira. Quinta-feira é decisão. Atlético e São Paulo na Arena MRV, 9h45. E praticamente 40 mil ingressos vendidos, né? Devemos ter aí na casa de 41, 42 mil torcedores presentes. Então a turma que tá querendo ir, mano, lembrando que a Arena tem uma capacidade para 44 aproximadamente, né? Então a turma tá querendo ir, tem que correr atrás do ingresso aí, porque são os últimos. Vai ter que dar muita sorte. A turma que é Galo na veia, principalmente aí, pra conquistar ou comprar o seu ingresso. É jogo bom, é jogo que vale vaga na semifinal. E os dois times com grandes equipes, né? Tanto o Atlético quanto o São Paulo fizeram um grande jogo, a meu ver, na primeira partida. O Atlético pode não ter sido um primor tecnicamente, mas taticamente foi muito bem aplicado. Conquistou o resultado no finalzinho, naquela bola parada, muito bem batida também pelo Scarpa, né, na cabeça do Batalha. E o Galo tem a vantagem de jogar pelo empate. Mas, se tratando de uma decisão, do mesmo jeito que o Galo ganhou lá, São Paulo pode, porque não ganhar aqui. Então, todo cuidado é pouco. O Atlético tem que colocar mesmo as barbas de molho. E o Milito trabalhando muito na cidade do Galo desde quarta-feira. Ontem foi aniversário dele, Milito. Aliás, que moral tem o Milito também no exterior, né? Tava acompanhando o perfil da La Liga espanhola, por onde ele passou, né? Alguns clubes por lá, inclusive o Barcelona, dando parabéns ao Milito. Então o Milito tem muito moral também fora, não só aqui, né, no futebol sul-americano, mas também fora do país, porque realmente jogou em alto nível o Gabriel Milito, técnico do Atlético, que ontem completou 44 anos, com direito a trote lá pra cima dele, né? Teve aquele famoso corredor polonês. A turma não arrisca muito bater, não, porque é o professor, né? É o técnico, mas teve uns cascudos. Teve uns cascudos lá no Milito. Opa, quando o treinador fazia aniversário e cismava de entrar no corredor polonês, eu tomava umas, porque o corredor é de jogador. Sim. Jogador que... O jogador, na verdade, é até pior, né, Romano? É farinha, é ovo. Mas... E tem também o corredor. Agora, quando o técnico cisma de entrar, apanha. Porque ainda mais aquele que não entra no jogo. Ou senão aquele que joga improvisado, aquele que é preterido, o cara tira uma casquinha, né? Tirou.
Mentira. Mas ontem foi até meio de leve, digamos assim. O Hulk mesmo, foi o primeiro que tava na fila do corredor, ele bateu mais levinho, depois deu um abraço no Milito. Muita festa por lá, teve bolo, com direito a soprar velhinhas, enfim, o Milito muito feliz e muito querido, viu? É bom dizer isso. Milito muito querido pelo grupo do Atlético, todos os jogadores, desde os mais jovens até os mais experientes, na festa ontem com o argentino Gabriel Milito. Então, nesses treinamentos, Romanos, desde quinta-feira, 2 jogadores não treinaram normalmente com o grupo, 2 titulares do Atlético, o Paulinho e o Everson. Eu já trouxe a informação aqui durante a semana, mas vale a pena de repetir em relação a esses 2 jogadores. No caso do Everson, era uma questão de incômodo no joelho, né, uma pancada, dores por ali, ele fez fisioterapia e reforço na academia, mas nada grave, nada que vá tirar o Everson do compromisso de quinta. E o Paulinho, eu conversava com uma fonte no Galo, é o seguinte, o Paulinho veio da Alemanha e lá ele pouco jogou, a verdade é essa. Teve muitas lesões, inclusive lesões sérias. Então o Atlético sempre que tem oportunidade, departamento médico do Atlético, de fisioterapia, sempre tem oportunidade, né, físico também, com o Paulinho, uma parada assim mais longa, eles fazem um trabalho específico com ele, de preparação física e de reforço muscular. Então o Paulinho também tem problema nenhum, estará em campo com certeza, a menos que tenha problemas aí durante a semana, mas estará em campo na quinta-feira, não é porque ficou de fora aí, quinta, sexta e sábado, que ele não vai jogar contra o São Paulo. Sabe o que é isso? Isso é tática mineira. Precaução e caldo de galinha não faz mal ninguém. Não, mas é verdade, eu acho que é verdade. Mano, ele é um cara que tá entrosado com o grupo. Teve muito trabalho técnico, a gente observou também nas imagens que foram mostradas na TV Galo, né, na Galo TV, teve trabalho de chute a gol, aquela coisa toda. Então assim, dava pra preservar o jogador. Acredito que amanhã, já às 9h30, quando os jogadores voltam aos trabalhos, o Paulinho estará treinando normalmente com os demais companheiros. Galo, inclusive, treina amanhã e terça pela manhã, na quarta à tarde, na quinta é o jogo com o São Paulo. Agora, Romano, ontem eu estava em casa, à noite, né, e assistindo a ESPN, programa Bola da Vez. Convidado ontem foi o Everson, goleiro do Atlético. Aliás, uma bela entrevista dos companheiros, por lá, o Plihal, Mário Mar, grande abraço, Mário Mar, a gente trabalhou junto, grande figura. Também o Léo Bertozzi, que também é daqui, né, a gente conhece bastante. Eles fizeram a entrevista lá no Bola da Vez. A gente vai trazer aqui um trechinho importante de algo que tem a ver, não, vamos dizer assim, com o momento, porque o momento dele é outro agora, mas um momento de um passado recente. E foi quando o Everson, ele foi muito pressionado em uma entrevista até aqui para Itatiaia com o Henrique André, chegou a chorar, se emocionar, depois ficou um tempo fora, se lesionou. Ele vai falar sobre essa pressão toda que ele viveu naquele momento no Galo. Vamos ouvir. Infelizmente, nós jogadores são... o ônus é pesado, lógico, tem o ônus e o bônus, né, mas o ônus é pesado, mas ali eu tava com uma carga muito forte, vindo de fora pra dentro, deixando me consumir. Lógico que não eram os 9 milhões de torcedores do Atlético, que às vezes por tomar um gol ou outro eu acabava sendo cobrado, e eu acabei trazendo muito pra mim. E antes disso, eu já tenho trabalho psicológico, já faço trabalho psicológico faz 2 anos, fora do clube, fora todo o suporte que eu tenho no clube, né, a gente tem 2 profissionais lá, a Michele e o Pato, que é um profissional também da nossa comissão técnica. Peço desculpa. Imagina, que isso, desculpa. Eu prometi em casa, né, que ele ia chorar e chega aqui e chora. Olha, você sente que o que te chateia, essa crítica extrapola ao técnico? Ela vai pro lado pessoal ou pra outros lados? Isso é o que mais machuca. Porque eu sei, assim, questão técnica, não sou perfeito, posso ter algumas dificuldades em alguns quesitos, mas, como eu falei, eu tô 4 anos no Atlético, passaram uns 6 treinadores, contando 2 passagens do Cuca, 7, contando o Lucas Gonçalves, 8. E com esses 8 treinadores passados pelo Atlético, eu sempre estive titular. Eu não sou titular, eu estou titular por conta do meu trabalho diário, dia a dia. Não só dentro do clube, mas como fora, trabalho psicológico, mas como fora, trabalho com personal também, para que eu possa estar sempre apto e trabalhando em alto rendimento para ajudar o clube. Como eu falei, esse é um clube que eu tenho uma simpatia enorme, eu hoje posso dizer que eu amo jogar no Atlético, e por conta dessa avalanche que acabou me consumindo por praticamente ser um torcedor já, um torcedor ali dentro de campo, e a gente não vivia passando um bom momento. Hoje a gente até não tá num bom momento no brasileiro ainda, a gente pode melhorar, mas ali por conta de não estar passando um bom momento também, talvez essa avalanche eu acabei sendo fraco naquele momento, acabei deixando muitas coisas me consumir, acabei desabafando, que era o melhor pra mim naquele momento, e com certeza foi bom, como eu falei, esses 30 dias que eu fiquei parado em casa foi bom também pra mim ver que também o problema não era o Everson, foi bom pra mim ver, porque a gente passou por alguns momentos, tomamos gols, também não é culpa do outro goleiro, não é culpa do Matheus Mendes, foi culpa de um sistema onde a gente acabou pegando uma fase ruim, muitos jogadores machucados, jogadores indo pra seleção, a gente acabou ficando muito mais exposto do que a gente tá hoje, e a gente passou por esse momento, então pra mim foi até bom tudo que Deus faz tem um propósito e tem um porquê, então com certeza ali, como eu falei na hora, eu acabei não entendendo a contusão que eu tive, mas talvez foi por um propósito, foi para que eu pudesse ter ficado esses 30 dias sem estar atuando, sem estar ali jogado na arena pros Lions poder devorar. Mas eu pude estar ali, pude ver que o problema não era eu e pude concentrar para que eu pudesse voltar e desempenhar meu trabalho. Hoje, graças a Deus, venho fazendo bons jogos, venho ajudando a equipe, que é o principal, é você estar apto a dar sua parcela de contribuição. Bom, tá aí, ele até se emocionou, a gente veio aí com os companheiros, como eu disse, o Plihal, com o Bertozzi, com o Mário Marra, lá na ESPN, no Bola da Vez, mas foi um momento complicado pra ele, viu, Romano, o Alê, pelo que a gente sentiu, o Everson, sempre que fala do assunto, ele se emociona, mas vive um outro momento agora, né? Everson tá muito bem, inclusive, nos últimos jogos e nas últimas decisões do Atlético, ele pra mim foi um dos melhores em campo, ele até ganhou prêmio recente, não lembro qual que foi o jogo que a gente deu pro Everson, não sei se foi do São Paulo mesmo, lá na Copa do Brasil, que a Itatiaia deu pro Everson, mas tem feito a diferença em campo, e eu vou dar uma opinião aqui que é polêmica, tenho certeza. Vocês dois podem até não concordar. E quem estiver ouvindo a gente. Mas na história do Atlético, ele já está. O maior da história é o Vitor. Mas pra mim, o melhor é o Everson. O Everson é, tecnicamente, na minha opinião, mais goleiro do que o Vitor. Mas o Vitor, pela história, ele é maior. Você mexeu na caixa de vespeiro, porque o torcedor do Atlético tem como ídolo. Agora, tecnicamente, analisando, e aí, modéstia à parte, eu posso falar um pouquinho sobre a posição, o Everson, tecnicamente, é mais goleiro do que... Eu vou dizer mais, se o Everson ganhar mais um título de grande importância no Atlético, uma Libertadores ou um brasileiro, pra mim, ele já vai bater de igualdade com o Vitor lá, viu?
Mas ô Ale, quero te perguntar sobre a primeira questão. Antes, deixa eu só registrar aqui, porque tem muita gente participando. O Tainan tá lá em Ouro Preto, na minha querida Ouro Preto. Quem mais tá participando aqui? O Ademir Júlio, em Contagem, bairro Sapucaias, tá participando aqui com a gente. Tem a participação, até separei aqui. Cadê o rapaz, bicho, que tava participando com a gente aqui? Tem muita gente aí. Tem, acabou fugindo aqui a participação dele. O Gil Pereira, ele está em novo repartimento no Pará, acompanhando a Itatiaia. Um grande abraço para ele, muito obrigado. Tá quente lá então, hein? Lá, mas é normal, né? Nós aqui não estamos muito acostumados com essa temperatura alta aqui, não. Mas muito legal a participação, muito obrigado. É muito bom a gente registrar de onde você está nos acompanhando. Eu estive recentemente na Olimpíada de Paris. Esse assunto foi muito falado pelos atletas brasileiros. Saúde mental, né? E acompanhei principalmente agora a Paralimpíada. Aliás, para quem não sabe, o Brasil deu um show. Pela primeira vez, o Brasil terminou a Paralimpíada na 5ª colocação. Entrou no hall das principais potências paralímpicas do mundo. O Brasil batia na trave sempre ali no top 10, top 5, deixou grandes países para trás. Batemos o nosso recorde de medalhas de ouro e de geral de medalhas. E todos os atletas falando da questão mental. Todos os atletas falando. A Rebeca falou muito. Muito. Só que parece que o futebol tem meio que um tabu sobre essa questão. Porque da forma que a gente tem esse monte de jogos, a cobrança em cima, a questão mental às vezes é deixada de lado. Né? E o cara é ser humano, né? O cara sente também, o cara tem os seus problemas, suas fases, né? E é normal que isso acabe afetando o seu trabalho. Isso seja para qualquer trabalho, né? E no futebol não é diferente. Eu acho que a gente está num processo de evolução ainda muito lento, né? Com relação à importância disso. Mas algumas instituições, alguns clubes já têm isso bem em mente, né? Porque faz toda a diferença, né? Faz muita diferença no desempenho do atleta e aí também como um todo da equipe. E é bom que a gente fique cada vez mais ligado nesse aspecto que é preponderante em vários casos, e a gente viu um exemplo disso com o Everson. E pelo fato de ele ter chorado ali, é um processo, porque é o seguinte, né? Tem muita gente que acha que, você vai uma vez no psicólogo, por exemplo, tá resolvido. Não é. É um processo lento, que até você tem que se descobrir, saber qual é a origem desse problema, trabalhar esse problema, né? Então, esse choro dele, pra mim, mostra que ele ainda está nesse processo. Né? Que é um processo de recuperação. A ferida aberta aí, né? Bem provável. E aí que ele tá trabalhando isso, vem trabalhando essa questão com ele, com o psicólogo, para poder melhorar, né? Para poder se autocurar, né? Porque a psicologia, ela não te dá um remédio pra você estar curado. Ela te dá ferramentas para que você descubra o problema e possa superar esse problema. A sociedade atual gosta muito de ficar falando toda hora, tem que evoluir, então todo mundo tem que evoluir. A terapia, se todos pudessem fazer, a vida de todos e da sociedade seria melhor. Não tem esse negócio mais de mimimi. Terapia igual antigamente. Terapia pra quem é doido, não. Terapia pra todos nós. Para todos nós. Se você puder procurar um terapeuta, né, um psicólogo, um psiquiatra, um cara que tem, né, qualidade, estudou para aquilo, isso vai ser melhor para sua vida. Você pode ter certeza disso. A terapia, ela faz bem para todos. Se todos fizessem, a sociedade seria muito melhor que a gente tá vivendo hoje, tá bom? Ô, Paulinho, teve essa questão e acho que foi muito legal a entrevista. A entrevista é muito legal. A gente vai trazer outras partes, tá? Dentro do Bola Premiada, eu vou trazer outras partes aqui também. Dentro da programação, você também vai discutir esse assunto na mesa redonda, eu vou trazer no apito final, enfim. A gente vai trazer outras partes dessa entrevista lá para os colegas da ESPN no Bola da Vez, viu, Romano? É isso aí. Vai repercutir. Pra gente fechar aqui, lá em Bola da Vez, que é lá em São Paulo, a ESPN, lá em São Paulo, Romano, começou a vincular uma informação lá, uma especulação, não é bem informação, uma especulação de que o Dudu, né, atacante do Palmeiras, estaria já bem encaminhado com o Atlético. Eu tive essa informação hoje pela manhã, quando fazia já a ronda aqui, me preparando para os programas, entrei em contato com uma fonte, né, do Atlético, falou, "Não, você tá tirando isso, tá maluco? É loucura, não tem nada." Então, nesse momento, a gente pode falar nada do futuro, né? Mas nesse momento, não há absolutamente nada em relação ao Atlético com o Dudu, até porque o Dudu tem clube, né? Ele tem o Palmeiras agora, já tá fechado. Já avisar o Palmeiras, né? Ele não é nem relacionado há não sei quanto tempo, né? Pois é, ele tem contrato com o Palmeiras, né? É que o contrato do Dudu tem uma boa parte que é de produtividade. Essa parte ele já percebeu que ele não vai conseguir atingir. O Abel não coloca ele em campo. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, assim, o salário dele hoje tá bem defasado. Aliás, há algum tempo, né? Porque quando ele estava lesionado, ele também não atingiu esses números. Agora, ele não tem só se ele invadir o campo. Então, o que tem de concreto é o seguinte, que é um grande jogador, que ainda tá saudável, e que tá disposto a jogar, né? Então, eu acho que isso aí que... Ou mais ou menos, porque o Cruzeiro quis, ele não quis, né? Naquele momento ele achou que ele poderia contornar a situação com o apoio da torcida. Isso não aconteceu, não ia acontecer nunca com o Abel, né? Um outro treinador podia até ser, mas com o Abel tem chance. Então, acho que agora ele entendeu definitivamente o processo e eu acho pouco provável que ele continue no clube. Tem aquela questão também, quando o Gabigol tava pra sair do Flamengo, pra ir pro Palmeiras, aí falou-se que o Dudu poderia ser envolvido, então não teve nada disso, não houve um acordo, vamos dizer assim. Então agora, essa especulação rondou por lá, mas por enquanto, Romano, não passa de especulação, porque da parte oficial do clube não tem nada. E tem um outro detalhe também, né? Você tocou num assunto interessantíssimo sobre isso, tá? O Dudu percebeu que ele não vai jogar. E o Abel tem mais um ano de contrato. Isso, e falou que vai cumprir, né? Pelo menos falou que vai cumprir. Se depender da Leila também, não sai. Não sai. Então, o Dudu quer jogar, isso é mais do que importante, porque o duro é quando o jogador sai, tipo assim, vou pro outro clube, então. Não, eu quero jogar. Sim. Eu tenho futebol ainda, eu quero jogar. Tem 32 anos. Pois é, essa é a diferença. Rapaziada, então é isso aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação neste canal, tá? E a gente já sabe que você é muito querido aqui, então já chega deixando seu like, se inscreva no canal, porque a sua participação é fundamental. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no